Boa noite! Estamos ao vivo aqui com mais um estudo de Magnetismo e Espiritismo. Boa noite, Rose. Boa noite, Ednélia. Tá sem áudio, Ednélia. Beleza, uma coisa dessas, né? Boa noite, Rose, boa noite, Ana, boa noite a todos e todas que vão chegando, vão sentando aí nas suas carteiras, para a gente começar o estudo daqui a pouco. Carteiras foi ótimo. Não é? Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite de estudo. Que possamos realmente saber trocar, né, esses conhecimentos de hoje com Jesus, né? Maravilha. Maravilha. Só o O Ger... francês, Ele vai já chegar. O tá? Gervásio chegando. A Eunice. Ana Clébia. Elânia. Margarida. Quem mais? Tem gente dando boa noite e não tá saindo aqui. Rafael Cartacho. Deixa eu ver. Eu acho que deve ter. Não, a Margarida saiu. A Nájila, acho que talvez foi a Nájila que saiu aqui. Denise. A Luzia. Deixa eu tentar acompanhar por aqui. Ana Paula. Coisa boa, né, Eunice? Agora a gente está colocando no grupo pessoal o link do estudo, aí fica mais fácil para quem tem dificuldade de achar o link, né? Já que eu não entendo por que não chega essa notificação de que o estudo começou, né, dentro do grupo, é muito, muito estranho. O Francisco está se arrumando, ele vai chegar já. A Fátima de Recife, como sempre, está aqui conosco. A Socorro chegando, Edneuza, Socorro de Sales. E o pessoal já começou com os coraçãozinhos, muitos. Então vamos lá. A Rita Maciel. Lorama, as notificações, ela não tá chegando pelo Facebook. Por isso que a gente criou aquele grupo do WhatsApp para a Elânia colocar lá o vídeo que o vídeo começou. Foi exatamente por isso. Para quem tem dificuldade de receber por lá, pelo grupo do WhatsApp. Aí eu pedi para a Elânia só colocar lá, para não colocar nos outros grupos, porque nem todo mundo faz parte desse estudo, né? Socorro dando buenas noches, toda espanhola, mexicana, latino-americana. Então, eu vou dar algumas Ai, desculpa. Povo de Icó chegando, a Rita Maciel. Vou dar o Lourão, desculpa, o Lourão jogando, bagunçando aqui. Então, vou falar algumas. Ai, meu Deus! Do que vai acontecer essa semana, tá? As palavras não estão vindo. Então, amanhã, quarta-feira, a gente tem a continuação do estudo Viagem Espírita, parte 3, ou é 4 já, não lembro, mas eu acho que é 3. E aí a gente vai ter os convidados Daniel, Marquinhos, parece que o Gênesis também vai estar, todo mundo vai estar lá nesse estudo, vai ser maravilhoso. Pena que eu não vou poder assistir, eu sempre assisto depois, atrasado, porque eu estou no curso de formação mediúnica, mas vai ser muito bom. Então, assistam. O pessoal também do grupo que está no grupo de formação mediúnica, que também está nesse estudo, assistam depois. Na quinta, a gente vai ter um outro estudo, né? Continuando os estudos de Dr. Demer, é uma comunicação dada por ele a respeito das obsessões simuladas. E aí vai ser muito, muito interessante entender essa questão da importância de analisar as comunicações, de entender o que é, compreender o que é que vem, né, do mundo dos espíritos, o que os espíritos dizem. E Dr. Demer fala isso, assim, muito, muito taxativo nessa importância de analisar, de entender que nem tudo é certo que vem lá do mundo dos espíritos.
No sábado, a gente vai ter o tratamento espiritual, né, com um tema muito se pedirá aquele que muito se recebeu. Francisco está chegando e se organizando. Aqui, eu vou já colocar ele aqui com a gente, peraí. Boa noite. Boa noite. Beijo no coração. Boa noite, Francisco. Boa noite, senhora Rose. Boa noite, Francisco. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado, Nélia. Obrigado, Ana. Abraço. Boa noite. E aí, tem outras pessoas chegando aqui, o Pedro Ribeiro, a Valquíria, dando boa noite a todos, Fernanda Almeida. E aí o pessoal vai chegando e a gente vai começar fazer a nossa prece inicial, né? E segunda-feira, lembrando que segunda-feira tem o estudo do Livro dos Espíritos, às 19h30, com o pessoal sob a coordenação da Rosângela Lopes, e aí tem os meninos lá, né? O Audálio, o Wellington, o Robson, é uma outra equipe que também é maravilhosa. Então vamos... Francisco, acho que está fazendo um barulhinho no teu microfone. Então vamos começar a nossa prece. A Júlia dizendo, ó. A Ana Clébia dizendo quarteto, a gente já ficou como quarteto, né? A Júlia também, apelidaram como quarteto e ganhamos esse nome agora. A Mônica também chegando. E agora sim, vamos para a prece, senão a gente não termina mais não. Hoje eu faço a prece. Aqueles que desejarem, fechem os olhos, tentem pensar nos seus anjos de guarda. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome e somos gratos por esta oportunidade. Te pedimos a Tua bênção e o Teu amparo, que os nossos anjos de guarda, que os bons espíritos, Dr. Demé, Allan Kardec, Deleuze e todos aqueles que são interessados por esse estudo do Espiritismo e Magnetismo estejam aqui conosco, nos ajudando, nos inspirando, e possamos aprender cada vez mais como colocar em prática os teus princípios. Fica conosco, agora e todo sempre. Que assim seja. E aí, tá aí o pessoal ainda. Acho que isso aqui foi a Vanúzia, ó. A Vanúzia do Francisco tá perfumado, cheiroso para chegar tudo cheiroso, realmente. A Raquel, o Marcos Felipe. E vamos lá, né, gente? Hoje a gente vai fazer um estudo muito importante sobre essa relação do magnetismo e o cristianismo no sentido dos fenômenos que foram realizados por Jesus, né? Entendeu? Que relação são essas? Em que parte histórica do Evangelho a gente pode ver o magnetismo também atuando? A gente vai entender um pouco sobre isso. Mas não só isso, também vamos ver a importância de seguir os princípios de Jesus, de perceber com que objetivo ele fazia essas curas, esses milagres. O Cícero só colocou: oi, pessoal, boa noite. Tá estranho, tá muito estranho. Boa noite. Boa noite. E aí a gente vai perceber um pouquinho essa relação, né? E entender que importância tem essas curas de Jesus para a gente, que lições a gente pode tirar desses fenômenos. Mas antes de começar, eu queria falar algumas coisinhas, tá? Só sintetizando, digamos, o que a gente viu até agora nesse estudo que se passou, né? Dos 2 últimos meses para cá, mais ou menos.
porque a gente falou sobre alguns fenômenos, os fenômenos de cura, né? Que tipos de ação magnética, que tipos de magnetismo, se existe, magnetismo espiritual, magnetismo mental, falamos da importância do magnetismo como ferramenta para ajudar na cura das obsessões, o Cícero. Só para ver alguém me nota, Cruz. Aí o pessoal já está dizendo que está sentindo falta do Cícero. E aí a gente também falou da mediunidade curadora, que é aquele fenômeno de cura através de um médium de cura, mas que ele assiste, que ele cura com os fluidos dos espíritos. Então, a gente passou por esses temas exatamente para mostrar as contribuições do espiritismo para o magnetismo. Porque antes a gente tinha a ciência do magnetismo e a maioria só acreditavam na questão do magnetismo realizado pelos fluidos, ou seja, bem materialista. Também alguns acreditavam que existiam uns espíritos que influenciavam, né, mas não sabiam como, não fizeram esse estudo para aprofundar. Outros achavam que essa questão dos fenômenos, por exemplo, do sonambulismo que ocorria durante o processo de magnetismo era apenas algo da imaginação daquele sonâmbulo. Então, o que a gente quis foi estudar esses textos para mostrar as contribuições do espiritismo para o magnetismo. Porque com o espiritismo, com Kardec construindo essa ciência do espiritismo, o que foi que ele descobriu? Ele descobriu a lei dos fluidos, a lei que está por trás dos fluidos e como ela explica o processo da ação magnética, né? Então, a gente tem o conhecimento dos fluidos. Também temos o conhecimento do magnetismo espiritual. Existe outro tipo de magnetismo, que é o magnetismo realizado pelos espíritos, sem mescla de magnetismo humano, sem mescla de fluidos humanos. Então, existe um magnetismo que vai além. E isso o pessoal nem, digamos assim, eles nem imaginavam que isso poderia existir. Né? E com os estudos da doutrina espírita, a gente percebeu nos fenômenos esse tipo de magnetismo. O conhecimento do magnetismo misto, que é o magnetismo misto, que é o magnetismo do homem com o concurso dos espíritos, né? Que é o que a gente busca fazer sempre. O pessoal os trabalhadores do CEAL procuram sempre, através da prece, chamar o concurso dos seus anjos de guarda, de Dr. Demé, para aplicar o magnetismo em comunhão. A gente busca aplicar o nosso fluido, mas que ele seja melhorado pelos fluidos dos espíritos. Também tivemos conhecimento da prece como magnetismo mental, é uma magnetização mental, magnetização espiritual, que também foi estudada por Kardec dentro do espiritismo. Tinha a questão do pensamento, antes já existia, eles acreditavam na questão da magnetização mental, do magnetismo à distância, mas eles acreditavam que para isso era necessário uma relação fluídica, né? Que já era necessário ter essa relação com o seu assistido, feita ali, e só depois disso poderia aplicar à distância. O Espiritismo trouxe que que com a prece, com a ajuda dos espíritos, a gente pode magnetizar à distância, mesmo sem ter tido essa relação fluídica. Claro que a relação fluídica melhora, ajuda, mas também é possível. E o conhecimento da cura de obsessões com o auxílio do magnetismo. O que o magnetismo faz na cura das obsessões? Busca ajudar a tirar aqueles fluidos impregnados, os maus fluidos impregnados do espírito obsessor, né? Mas ela é só uma ferramenta, porque na cura das obsessões é necessária a moralização do espírito, a moralização do próprio assistido, que ele entenda, que ele compreenda que ele precisa mudar, ele precisa melhorar, não é só afastar o obsessor, porque mesmo que o obsessor se vá, vão vir outros se ele não melhorar.
E aí o magnetismo só vai ajudar retirando esses fluidos, mas não adianta nada eu ficar tratando os efeitos e não tratar a causa, que a causa primeira é essa mudança moral que o assistido tem que ter, né? Que ele tem que compreender. Então é isso, eu queria só levantar, porque isso ficou até no final do último capítulo, e aí eu queria mostrar o que a gente estudou agora, que a gente estudou todas essas contribuições do espiritismo para o magnetismo, só que a gente não disse, e agora eu estou dizendo. E aí a gente hoje vai para o texto, vamos estudar 2 textos hoje, vamos falar sobre numerosas, deixa eu ver aqui só o nome que eu esqueci, numerosas curas operadas por Jesus, vamos abordar esse texto, vamos ler, explicar, dialogar, e depois vamos para o segundo texto, que é a perda de sangue, como um exemplo do fenômeno de cura dentro das curas realizadas por Jesus, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou aqui dividir a tela com vocês. E vou pedir para minha amiga Rose ler o nosso texto. Deixa eu ver qual é. Se é... Ixi, compartilhei o errado. Só um minuto. Porque eu estou com dois textos abertos aqui. Vale porque que... Ai, gente, só um minuto. Será que agora foi? Foi. Graças a Deus. Pronto, a gente vai ler hoje, né, os 2 textos são da Gênesis, do capítulo 15, os milagres do Evangelho, que fica na seção das curas. E aí essas numerosas curas operadas por Jesus já é o último texto desse item aí das curas. Porque o primeiro item ele vai falar sobre a superioridade de Jesus, dá vários exemplos de curas, e depois ele vai falar sobre essa importância das numerosas curas operadas por Jesus. Mas se puderem depois, por favor, leiam essa sessão inteira, que será muito bom para vocês entenderem sobre esses fenômenos. Rose? Pronto. Numerosas curas operadas por Jesus. Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os langores e todas as enfermidades no meio do povo. Tendo-se a sua reputação espalhado por toda a Síria, traziam-lhe os que estavam doentes e afligidos por dores e males diversos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele a todos curava. Acompanhavam grande multidão de povo da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de Além-Jordão. De todos os fatos que dão testemunho do poder de Jesus, os mais numerosos são, não há contestar, as curas. Queria ele provar dessa forma que o verdadeiro poder é o daquele que faz o bem, que o seu objetivo era ser útil e não satisfazer a curiosidade dos indiferentes por meio de coisas extraordinárias. Aliviando os sofrimentos, prendia a si as criaturas pelo coração e fazia prosélitos mais numerosos e sinceros do que se apenas os maravilhasse com espetáculos para os olhos. Daquele modo, fazia-se amado, ao passo que se limitasse a produzir surpreendentes fatos materiais, conforme os fariseus reclamavam, a maioria das pessoas não teria visto nele senão um feiticeiro ou um mágico hábil que os desocupados iriam apreciar para se distraírem. Assim, quando João Batista manda por seus discípulos perguntar-lhe se ele era o Cristo, a sua resposta não foi: eu o sou, como qualquer impostor houvera podido dizer. Tampouco lhe fala de prodígios, nem de coisas maravilhosas. Responde simplesmente: ide dizer a João,
Os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. O mesmo era que dizer: reconhecei-me pelas minhas obras, julgai da árvore pelo fruto. Porquanto era esse o verdadeiro caráter da sua missão divina. O Espiritismo, igualmente, pelo bem que faz, é que prova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura, sobretudo, as doenças morais, e são esses os maiores prodígios que lhe atestam a providência. Seus mais sinceros adeptos não são os que se sentem tocados pela observação de fenômenos extraordinários, mas os que dele recebem a consolação para suas almas. Usa a quem liberta das torturas da dúvida, aqueles a quem levantou o ânimo na aflição, que auriram forças na certeza que eles trouxe acerca do futuro, no conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos. Esses os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. Os que no Espiritismo unicamente procuram efeitos materiais, não lhe podem compreender a força moral. Daí vem que os incrédulos, que apenas o conhecem através de fenômenos cuja causa primária não admitem, consideram os espíritas meros prestidigitadores e charlatães. Não será, pois, por meio de prodígios que o Espiritismo triunfará da incredulidade. Será pela multiplicação dos seus benefícios morais, porquanto, se é certo que os incrédulos não admitem os prodígios, não menos certo é que conhecem, como toda gente, o sofrimento e as aflições, e ninguém recusa alívio e consolação. Vai parar aqui, né? Ednélia, Rose, Francisco, vamos comentar. Vamos lá, gente. Olha, tem muita coisa aqui para a gente refletir, muita. E o comparativo aqui em relação ao cristianismo e ao espiritismo é que os dois tratam, né? Jesus tratou tanto dos males físicos quanto dos males da alma, e o espiritismo faz a mesma coisa. Então, assim, algo que me chamou muita atenção aqui nesse texto, muita coisa me chamou, mas assim, uma delas é que quando Jesus diz, essa passagem aqui que diz que quando João Batista manda por seus discípulos perguntar-lhe se ele era o Cristo, a sua resposta não foi eu o sou, como qualquer impostor. E aí ele diz, tampouco lhes fala de prodígios nem de coisas maravilhosas. Responde simplesmente e dizer a João, os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres. E aí reconhecei-me pelas minhas obras, julgai da árvore pelo fruto. Gente, eu estava pensando nesses últimos dias a respeito dessa situação, da questão do fazer, né? Do que se apresenta, do que nós fazemos. E assim, Jesus veio nos mostrar o caminho, e aí, às vezes, quando a gente conversa isso com algumas pessoas, diz assim, mas Jesus era Jesus. Era Jesus. Só que ele é o caminho que a gente quer percorrer, é onde nós queremos chegar. Nós queremos ser como ele, ver o Pai. Então, ver a Deus. E aí, muita gente coloca uma foto de um ídolo, de alguém na parede, e diz, eu quero ser assim, ou eu quero emagrecer para ser assim, coloca algo ali visível para servir de exemplo. Pois é, Jesus é para ser pregado na nossa mente como o exemplo que a gente quer seguir e quer alcançar,
quer chegar até ele, a ser como ele. E aí, o que acontece? Que às vezes a gente fala coisas, a gente diz que é ou que deixa de ser, entretanto, as nossas atitudes nos mostram outra coisa. Quando a gente fala de perdão, por exemplo, e a gente diz, ou do orgulho, né? Ou mesmo da gratidão, e aí a pessoa diz assim, não, mas eu sou grata, não, mas eu perdoei, não, eu não sou orgulhosa. E aí, as atitudes dessa pessoa, ou dessas pessoas, ou da gente mesmo, refletem outra coisa do que aquilo que a gente está dizendo. Então, assim, muitas vezes a gente fala, a gente pensa que o que está fazendo certo, mas se a gente for verificar as atitudes que nós estamos tomando, elas são contrárias àquilo que a gente pensa que está fazendo. Então, assim, que a gente realmente tenha muito cuidado em estar se olhando, em estar se verificando, em estar realmente vendo se condiz aquilo que você faz com aquilo que você diz, ou que você até pensa que é, ou que você pensa que não é. Então, assim, é importante isso, porque você vê que o Espiritismo, ele explica e ele pede que a gente estude para compreender. Então, quando a gente compreende, é mais fácil a gente saber como vai lidar, saber como vai vivenciar as situações. Então, assim, essa mensagem assim que eu tenho me tocado muito, está me tocando muito nesses últimos dias, e esse texto, dessa parte, trecho do texto, veio coroar para que eu pudesse realmente me manifestar em relação a isso, tá certo? Pois bem. Eu gostaria de falar nessa primeira parte duas coisas, assim, que, como diz a Dinélia, todo o texto chama atenção, né? Mas duas coisas que a Ana acabou de falar, quais são as contribuições do Espiritismo, né? As contribuições do Espiritismo para o magnetismo, né? E vice-versa, né? O magnetismo também contribuiu para essa questão que nós estamos tratando hoje, que é a cura, mas não só no sentido da cura em si, se a gente fosse definir a cura como milagre ou a cura como uma doença que foi, né, totalmente curada, né, a pessoa salva fisicamente por essa doença, é uma cura que se dá pelo magnetismo ou pela fé da pessoa, mas eu acho que a cura aqui, que aí vem o que eu quero destacar, é exatamente nesse sentido de o bem que você pode fazer através tanto dessa doutrina, né, como alguém aqui já falou, uma doutrina que, que se propõe a seguir os passos de Jesus, como alguém colocou, modelo e guia, e que a verdadeira cura, o verdadeiro poder que se tem, né, que Jesus nos ensinou, é justamente esse de fazer o bem. Então, se você é capaz de fazer o bem em nome de Jesus, né, e para isso você trabalha com magnetismo, com curas, portanto, e você consegue tratar isso como fazer o bem, como ser útil, aí você está chegando próximo do que Jesus queria trabalhar com curas, né? Que aí vem a questão do como ele trabalhava, pegando as pessoas pelo coração, né? Ou seja, não era simplesmente mostrando os prodígios, né? Como diz, mostrando que curou A, curou B,
como a gente vai ver já no exemplo da mulher, né, da perda de sangue, enfim, mas as pessoas iam espontaneamente e amavam, passaram a amar Jesus espontaneamente, porque foram pegas pelo coração, né, como ele diz aí, aliviando os sofrimentos, prendia a si as criaturas pelo coração. Então, assim, o coração, os sentimentos são muito importantes no que a gente está lidando com o magnetismo e com o espiritismo. Eu sei que a gente fala sempre na razão, no estudo, né? Mas é a razão e o sentimento juntos sempre. E Jesus era isso. Jesus, ao tratar do sofrimento alheio, ele agia com conhecimento de causa, com a razão, né? E com a prisão do coração, ou seja, os sentimentos, né, dele pelas pessoas em sofrimento, principalmente as aflitas, né, e das pessoas por ele. Então, esse destaque aí do que a gente pode entender das contribuições do Espiritismo em relação à questão da cura é isso, né, ser útil, fazer o bem, com conhecimento do que se está fazendo e com os sentimentos, né? Aí, essa é uma coisa. E a outra coisa que chama bastante atenção no texto, que a gente sempre fala, né, que essa cura, que o magnetismo e o espiritismo juntos, semi-espiritual, essa cura que a gente procura trabalhar no espiritismo, que passa pelos males físicos, né, tratar os males físicos, né, através do magnetismo, é importante, mas o que o texto diz, que, sobretudo, as doenças morais, né, essas são não só as maiores curas, como as mais difíceis, porque aí é importante que essa utilidade do magnetismo atinja a alma da pessoa, o coração da pessoa. E o magnetismo por si só, a ação magnética por si só, por mais que você queira, né, não vai atingir a alma da pessoa, porque eu, magnetizadora, quero, né? Eu posso orar e tudo, tentar fazer o bem, aquela coisa toda, mas se a pessoa ela não encontra, né, nessa ação recíproca, né, que é o magnetismo, se ela não encontra meios, né, de trabalhar também por si mesma a sua condição moral, tanto magnetizador como a pessoa magnetizada, as doenças morais, elas têm que continuar. E aí você alivia uma doença física, aqui, hoje, amanhã, mas a sua alma se continua moralmente não sendo talhada, né? Eu acho que é essa expressão, porque a gente é tão imperfeito que acho que precisa talhar, assim, aos pouquinhos, para a gente conseguir chegar próximo do que a gente quer chegar, né? Mais tarde, ao modelo de Jesus. Então, são as doenças morais, que são os maiores prodígios que Jesus fez. Então, quando a gente diz que ele é nosso modelo e guia, né? É importante, sim, a gente estar trabalhando para aliviar sofrimentos, né? Quando eu digo a gente, não é só nós magnetizadores, os espíritas, aqueles que acreditam, aqueles que seguem, né? Jesus que ora a pessoa. E quando você escuta essa pessoa dizer que, gente, eu estou mudando a minha alma, eu estou conseguindo ver que alguma coisa, como muitos religiosos dizem, eu acho que a expressão que os religiosos dizem é assim, Deus operou em mim, na minha alma, né? Mas não importa a forma como a pessoa diga, se ela estiver sentindo que de fato, né, é assim, Deus transformou a minha alma, né, alguma coisa assim. E se de fato ela sente aquilo, né, que Jesus agiu na sua alma, isso é maravilhoso. E aí é preciso que a pessoa persevere. Aí é onde entra não só o sentimento, como também a razão, que ela continue compreendendo, que ela continue estudando, porque Deus opera, né? Mas é preciso o esforço da gente para continuar e para perseverar. E persevera-se pela prece, pelo estudo, né? Pelos sentimentos e pela razão.
E aí, esse segundo foco que eu acho, né? Como é que a gente pode, através do magnetismo e do espiritismo, trabalhar essa força moral que há em nós, tanto, né, as pessoas com as quais a gente pretende trabalhar, ajudar, auxiliar, como e muito trabalhar e talhar a nossa própria alma para que a gente consiga realmente adquirir o que a gente chama tanto de força moral, né? O que é essa força moral que a gente precisa ter, que Jesus está ali sempre nos lembrando, né, de que é o mais importante. Né? Eu faria esses dois destaques aí, certo? Que é a cura da alma e que se dá também pelos sentimentos. Bom, meus amigos, eu queria trazer para a gente uma reflexão, e a primeira é: por que Kardec incluiu na sua obra as curas de Jesus? Para que nós pudéssemos entender que essas curas obedecem às leis naturais, que elas em nenhum momento derrogam essas leis, e que, portanto, é facultado a nós, através do magnetismo, que nós possamos também levar a cura e o alívio para as pessoas, desde que, claro, nós sejamos instrumentos adequados, tenhamos o cuidado necessário, o compromisso e a seriedade que se faz necessária para o exercício dessa função que traz tanta beleza, tanto alívio, tanto socorro para as pessoas. Segundo, é dizer que Jesus, ele era intitulado o médico das almas e não dos corpos. O seu grande objetivo era a transformação das pessoas através do amor. E a grande missão dele foi disseminar entre os povos o Evangelho. Por que então veio a cura? Porque Jesus era o Messias. Ele era o enviado de Deus na Terra. Então, para que se constatasse o poder a ele delegado por Deus, seria de bom tom que ele mostrasse de alguma forma para as pessoas do poder que ele estava investido por Deus. E aí se utilizou das curas. Mas a gente observa que as curas também não se incidiram somente sobre os corpos. Vocês podem observar no primeiro parágrafo que Jesus tratava dos paralíticos, que eram muito comuns na época, os paralíticos, dos cegos, mas dos possessos, dos lunáticos, das pessoas atormentadas literalmente na alma. Jesus via com cuidado, com carinho, essas pessoas que obviamente sofriam bastante preconceito e apartação da sociedade. Uma outra coisa que eu achei muito interessante, que a Ana, inclusive, postou a parte do texto, é quando João Batista pede que os seus discípulos indaguem em si se aquela pessoa que estava operando os milagres tratava-se, na verdade, de Jesus. E ele pergunta se ele era o Cristo. E o que é o Cristo? O Cristo é o ungido, é aquele escolhido, é o consagrado por Deus. Quer dizer, e Jesus não diz, não, sou eu. Jesus diz assim, quase que devolve como uma outra pergunta. Quem os curou, né? Quem fez esses prodígios? Então, por dedução, conclua-se que fui eu. Achei isso fantástico. E no fechamento desse texto, no Espiritismo também, como está atrelado à proposta de Jesus, diz uma coisa emblemática, que ele diz assim, na página 77, diz assim, os seus mais sinceros adeptos não são os que se sentem tocados pela observação dos fenômenos extraordinários, as curas, inclusive, mas os que dele recebem
a consolação para as almas. Alguns doentes que Jesus curou, diz assim, vá, né? Mas observe, tome alguns cuidados, porque a doença pode voltar, ou outras doenças podem se manifestar. Você tá sarado daquela doença. Você não está livre de outras doenças. E o que gera as doenças, na verdade, são as imperfeições morais. E aí, Kardec diz assim, são os adeptos sinceros aqueles que aceitam a moral e a quem liberta das torturas da dúvida. Que dúvida é essa? A dúvida do porvir, as bem-aventuranças que o Cristo prometeu para nós. Então, veja, a proposta que Kardec traz, o embasamento que Kardec traz, a robustez da proposta, quando ele, em outras palavras, assim, olha, não vejam somente as curas, que são importantes, claro, mas veja a cura moral, que essa é a definitiva. É essa aquela que a gente deve perseguir. É nesse foco, é nessa mira, é nesse espelho que eu devo mirar a minha vontade e todos os meus propósitos de um dia vir a me tornar um homem de bem, como aborda Kardec no livro dos Espíritos. É isso, Ana. Passa a palavra para você. Amigo, Oi. teu microfone tá muito ruim, teu som. Sério? Eu tô vendo que tá aumentando cada vez mais. Eu tava esperando que eu não queria te cortar, porque o pessoal falou que tava escutando ainda alguma coisa, mas agora tá piorando. Chega, o ruído tá ficando mais alto que tua voz. Eu vou entrar pelo celular agora, tá? Vou sair e vou entrar pelo celular. Agora diminuiu. Diminuiu? Não, mas aí volta, não sei o que é que tu faz. Tá aqui o pessoal, todo mundo dizendo que realmente aumentou. Aí tu depois sai e volta para ver se dá para uma melhora. Tá. Então, eu espero que vocês tenham escutado. Oi? Foi bem. Oi? Se der para você retomar. Se der para você retomar o que ele falou, estava tão importante, né? Sim. Eu ia pedir para ele repetir depois, mas assim, primeiro eu vou utilizar até uma pergunta da Júlia aqui, que eu gostei muito. E aí, para a gente poder ir para outro texto, senão vai ficar muito corrido, mas eu vou usar esse e quem sabe eu já consigo falar um pouco do que ele disse. Essa pergunta, Júlia, quando oramos por alguém, sentimos essa prece com todo o nosso ser. Não é também uma forma de sermos tocados para a nossa melhora moral? Eu acredito profundamente que sim. Porque, assim, as meninas já falaram bastante sobre essa questão de a gente buscar o nosso progresso moral, como magnetizadores e magnetizadoras, como trabalhadores, seja lá do que for dentro do espiritismo, a gente não pode achar que a gente já sabe, que a gente já estamos num nível moral melhor que os outros, só porque a gente está ali trabalhando. Não, a gente não pode. Isso aí é o que a gente queria colocar hoje, principalmente para vocês, é enquanto magnetizadoras, magnetizadores e trabalhadoras, a gente tem que estar o tempo todo nos trabalhando o nosso aspecto moral, entendendo as nossas imperfeições, buscando durante a prece refletir sobre as nossas imperfeições e buscando as virtudes para combater essas imperfeições. E daí, esse aspecto também vai para o assistido, porque o assistido, como a Rose colocou lá, não é só se curar da parte física, ele tem que estar o tempo todo buscando seu progresso, entender quais são as suas dificuldades,
Francisco voltou. Dá um oi, amigo, pra gente ver como é que tu tá. Boa noite, testando. Graças a Deus, tá ótimo, excelente. Em nome de Jesus. Então, a gente tem que fazer esse trabalho em conjunto. Por isso que a gente também faz a questão do tratamento de magnetismo em conjunto com o tratamento espiritual. Essa busca pelo conhecimento para que a gente possa, né, o assistido, no meu caso, eu sendo assistido, para que eu possa ter essa ferramenta do conhecimento e aí poder refletir e ver o que é que em mim ainda está faltando. E hoje, como vocês bem colocaram, Jesus é o nosso modelo e guia, né? As suas leis, os seus princípios que ele nos deixou, é o caminho para a gente perseverar na senda do bem, para conquistar a nossa felicidade em Deus, certo? Foi isso que eu acho que eu vou já pedir para o Francisco falar, só um pouco dessa última parte, onde ele, da consolação que o Espiritismo nos trouxe. Né? Isso é o melhor. O magnetismo pode ajudar nisso, porque ele faz esse link com o espiritismo. É assim que a gente faz, a gente nunca deixa, não é só o magnetismo. Né? O magnetismo é uma ferramenta de auxiliar uma outra pessoa que sofre, que tem uma doença, que precisa de um alívio moral também. Então, é uma ferramenta para aliviar, mas não é a forma de combater a causa. A causa se combate com o estudo do espiritismo, como ele colocou aqui, né? O espiritismo, igualmente, pelo bem que faz, é que prova a sua providência, a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura, sobretudo, as doenças morais. E são esses os maiores prodígios que lhe atestam a procedência. Ele, quando ele dá esses exemplos, ó, seus mais sinceros adeptos não são os que se sentem tocados pela observação dos fenômenos extraordinários, que são só esses fenômenos das mesas girantes, físicos, das curas, não é só isso. Ele diz, ó, mas os que dele recebem a consolação para as suas almas. Pô, aí ele coloca, os a quem liberta das torturas da dúvida. Quando a gente tem medo da morte, quando a gente tem medo do que vai acontecer depois, se um dia eu vou encontrar com aqueles que já se foram, quando eu tenho todas essas dúvidas dissipadas, eu tenho uma consolação, minha fé aumenta, eu consigo viver melhor, eu consigo ter uma qualidade de vida melhor, porque eu paro de sofrer em relação a essas dúvidas. Aí ele coloca, aqueles a quem levantou o ânimo na aflição, que auriam forças na certeza, nos anima, nos dá a certeza que a nossa felicidade não pertence a esse mundo, que a gente não precisa estar aqui o tempo todo sofrendo, né? E no conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos, ou seja, a gente é um espírito imortal, a gente pode morrer hoje, mas amanhã a gente está do outro lado, vivendo, tentando ver o que a gente conquistou de bom nesse mundo e o que a gente ainda precisa melhorar. E voltando a reencarnar. Então, isso já para mim, é o melhor consolo, porque eu percebo que eu ainda tenho tempo, que eu não preciso sair correndo para mudar tudo de uma vez só. Embora eu precise estar o tempo todo me esforçando, o que eu não preciso é estar angustiada querendo mudar tudo de uma vez só, porque não dá, né? Porque é isso que às vezes a gente se pega, às vezes a gente está com e fica caindo naquele ciclo do ainda eu sou ruim, eu ainda não mudei, eu ainda estou fazendo a mesma coisa, tá fazendo a mesma coisa, mas faça de novo, amanhã você tenta de novo, amanhã você tenta, é um dia de cada vez. E aí, voltando para a pergunta da Julinha, por que eu acredito nisso, Julinha? Quando eu estou fazendo uma prece por alguém, quando eu estou magnetizando alguém, e aí, o que acontece? Eu entro numa introspecção, porque eu faço a prece pelaquela pessoa, e daqui a pouco eu também estou pedindo por mim, porque eu sei que eu não sou uma pessoa perfeita, porque eu tenho as minhas dificuldades, e aí eu consigo me compadecer das dificuldades do outro, porque eu sei que essa dificuldade está em mim. Então, eu me sinto tocada pelo sofrimento daquela pessoa, porque eu sei que esse sofrimento também existe em mim, e aí eu faço essa relação e meu desejo de animá-la, de aliviá-la, de curá-la vai aumentando, porque eu me sinto tocada pelo sofrimento dela, porque eu sei que eu também tenho os mesmos sofrimentos. Não é a questão, as dores não precisam ser iguais, ela sofre
por um motivo e eu sofro por outro, mas são limitações do mesmo jeito. E aí a gente consegue perceber, né? Quando você está pedindo para o outro que ele deixe de ser orgulhoso, por exemplo, que a gente... Francisco pode até falar sobre isso, que ele vive pedindo, eu acho que ele já falou isso antes, mas eu adoro essa história, que ele vive fazendo prece por essa pessoa que blasfema o nome de Deus, e essa pessoa é tão orgulhosa que ela não percebe como seu coração está endurecido, mas assim, essa pessoa, ela está te mostrando ali algo que você tem em você, e você ainda não diz, como a Isnélia colocou. Ela está ali me mostrando aquele espelho, mas eu também sou assim em alguns momentos, eu também sou um coração endurecido em vários momentos que eu não percebo que eu sou orgulhosa, que eu sou vaidosa. Então, quando eu estou pedindo por aquela pessoa, eu consigo ver o que eu tenho em mim. Então, é uma forma, sim, de sermos tocados pelas nossas condições, do que a gente precisa melhorar. Várias vezes, assim, eu já me peguei fazendo uma prece por outra, e quando eu estava finalizando a prece, eu fico pedindo, mas depois eu vou para o nós, né? Porque nós somos ruins, depois vou para o eu. Então, eu sou uma pessoa ruim que precisa melhorar ainda, né? Que eu tenho que me esforçar. Então, eu acredito, sim, viu? Desculpa, mas é isso. Francisco, você gostaria de finalizar aquela questão do espiritismo como consolação, para a gente poder ir para outro texto? E só para reforçar que Kardec também, de comum acordo com Jesus, com a mesma base, com o mesmo fundamento, ele coloca, como a Ana já postou inclusive o texto, que os verdadeiros espíritas, os espíritas sinceros, não são aqueles que estão presos aos fenômenos, mas aqueles que são tocados e que recebem a consolação de suas almas. E que quando você é tocado, se você é tocado, você é um espírito que está em processo de transformação. É essa a nossa meta, é buscar a nossa transformação moral. Eu fui tocado, né? E eu preciso ter mudado ou continuar mudando para que esse processo de consolação persista. E é isso que eu tenho que buscar. E aí eu me lembro dos efeitos da prece, eu acho que é isso, efeito da prece, que é força, coragem, né, Ana? Coragem, paciência e resignação. Então, quando nós conhecemos os efeitos da prece, significa que ninguém está imune aos problemas, que a vida que nós temos é um processo, faz parte de um aprendizado, mas que, uma vez que eu seja tocado, eu preciso iniciar urgentemente a minha transformação. É um processo de autodescoberta, de esforço, né? E daquele que Paulo chamava de travar o bom combate. É isso, Ana. Francisco, responde essa pergunta, por favor, e aí a gente vai para o texto. O Lourão pergunta, então o nosso projeto é ser como Jesus um dia? Lourão, sim. Nós somos espíritos e podemos perfeitamente evoluir. Jesus tem uma frase que é mal entendida, que diz assim, vós sois deuses. Mas não é nesse sentido, né? Porque nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis. Então, nós haveremos de um dia alcançar a escala de espírito superior. Agora, é um processo. Quanto tempo vai levar? A gente que vai determinar em tese, porque está na relação direta do meu esforço. Quanto eu me dediquei para isso? É um investimento que você faz. Quer dizer, pensar nos tesouros espirituais. Mas sim, a gente está condenado para ser, tá propenso a ser feliz. É isso, Ana. Exatamente, a gente foi feito por Deus para ser feliz. A gente não tem que sofrer. Por isso que a gente tem que conquistar a nossa felicidade. Aí Milce disse, o imenso poder magnético de Jesus está relacionado, está dando interferência do Francisco,
está relacionado às qualidades de seus fluidos, o desejo e incessante de fazer o bem, daí as curas, é isso mesmo, tá? Está relacionado aos fluidos dele, porque Jesus era um espírito puro. Ele aí ele não é médium, nem é médium curador, porque quem é médium é intermediário de alguém. Jesus não precisava ser intermediário de alguém, né? Kardec diz até que ele, se fosse ele é médium de Deus, né? Porque ele recebe as inspirações diretamente de Deus por ser um espírito puro. Então, tá aí, essas são as condições dele para qualquer um. Francisco, eu estou desligando o teu microfone porque está dando barulho aqui no meu, está dando interferência. Eu não sei Peraí, qual é tu o está texto. falando. Oi? Eu não lembro qual é o texto, mas o espírito de Hammond, o da homeopatia, ele designa Jesus de governador da terra, lembra? Uhum. Então, é um espírito de alta elevação. Era Sim. isso. Aí, então, Kardec coloca, né, essa questão. Esse primeiro item que eu falei, o primeiro texto do capítulo 15, os evangelhos, como é que se diz aqui? Os milagres do evangelho, curas. Esse item, no capítulo 15, curas, o primeiro texto se chama a superioridade da natureza de Jesus. Então, esse texto vai explicar exatamente essas condições de Jesus poder fazer esses fenômenos, tá? Então, eu indico essa leitura. Então, vamos para o segundo texto, né, para a gente falar da mulher hemorraíça agora. Amiga, tu pode ler de novo? Certo. Perda de sangue. Então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira, como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto dizia: se eu conseguir ao menos lhe tocar as vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? Seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquele que o tocara. A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, veio lançar-se-lhe aos pés e lhe declarou toda a verdade. Disse-lhe Jesus: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Estas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. Exprimem o movimento fluídico que se operara de Jesus para a doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização, nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Mas, por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo a multidão? É bem simples a razão. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Pode, então, ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante e o segundo como uma bomba aspirante. Algumas vezes,
É necessária a simultaneidade das duas ações. Doutras, basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que tratamos. Razão, pois, tinha Jesus para dizer: tua fé te salvou. Compreende-se que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa, de sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Assim sendo, também, se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado e outro não. É este um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora, e que explica certas anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito natural. Maravilhoso, né? O texto. E a ação e tudo mais. Eu queria chamar a atenção de vocês. Eu penso que já houve uma compreensão maior desse texto por parte de vocês, por conta de tudo que a gente já viu, né? A questão dos fluidos, o fluido não ter qualidades próprias, né? A qualidade do fluido é impressa pelo espírito. E quem é esse espírito? Sou eu, é você, é o Francisco, é a Rose, é a Ana. Nós não somos um corpo que habita e tem nele um espírito. Nós somos o espírito. Eu sou o espírito Ednélia falando aqui através dos meus órgãos. Eu me comunico através do meu corpo, mas eu sou esse espírito. E a partir da superioridade ou deste espírito, os fluidos que existem no seu perispírito, eles são melhores, piores, medianos, de acordo com a evolução desse espírito. Então, assim, e que também já vimos aqui a questão da expansão desse perispírito, a comunicação de fluidos, dos fluidos entre as pessoas numa reunião homogênea, nós vimos já isso. E aí a gente vai entender a superioridade de Jesus. O Espírito, Jesus puro. Então, você imagina a qualidade dos fluidos do seu perispírito. Uma qualidade, assim, extremamente superior, maior do que a mais sutil que temos aqui na Terra na época em que ele veio. Que aí ele o seu perispírito teve que ser revestido com os fluidos existentes aqui na Terra. E aí os deles, o mais puro que tinha eram os fluidos de Jesus. E aí entender que com essa condição dele, é fácil entender por que ele promovia as curas da forma como promovia. Então, assim, esse texto é muito, muito bonito e até assim, mostrando a força da fé da mulher. Então, assim, como a nossa fé, ela como ele disse, a fé move montanhas, né? Então, assim, se a gente tivesse consciência do poder, da capacidade que essa fé pode promover, e a gente conseguiria muitas coisas mesmo, mais do que hoje a gente já consegue. Mas, assim, foi a fé dela que buscou junto a Jesus os fluidos necessários para a sua cura. E é muito bonito, é muito emocionante isso. É um fato que emociona
e nos dá esperança, nos mostra que podemos também, que a gente pode também. E aí, como diz os meninos, vou deixar para eles explorarem um pouquinho mais. Tá? É uma ordem, senhora Rose. Gente, ontem eu estava conversando com as minhas colegas e eu vou trazer de volta essa reflexão que eu fiz ontem. A mulher hemorroíça, lembrando do contexto histórico, ela era uma pessoa que vivia com problemas de preconceito enorme. Por quê? Naquele tempo, na época de Jesus, a mulher no ciclo menstrual era considerada impura. E durante 7 dias o homem não poderia chegar sequer perto dela. Você imagina uma mulher que viveu 12 anos com uma hemorragia. Então ela passou 12 anos longe das pessoas, 12 anos sendo excluídas, 12 anos sofrendo preconceito. E ela rompeu com o medo, rompeu com as dificuldades, rompeu com a lógica, rompeu com a moralidade vigente e foi atrás de Jesus, buscando a fé. Tem um outro ato simbólico, as roupas dos homens, elas tinham cores e detalhes que designavam a família, né, e o código moral que a família seguia. E quando ela toca nas vestes de Jesus, ela toca exatamente nessa parte da roupa de Jesus. Eu acho que foi o Roger que já andou perguntando, a mulher então foi receptiva? Foi ela que atraiu a força de Jesus? Sim. Foi ela que traz, por uma condição de fé, de desejo ardente, esses fluidos que emanaram sem que Jesus manifestasse sua vontade. Tanto é que ele se nota surpreso e pergunta quem lhe tocou. E reparem que ela diz assim, ela com medo diz, fui eu, mestre, fui eu, Jesus. Com medo por conta da condição física em que ela se encontrava. Mas ontem eu estava também conversando com as meninas e disse que a atitude da mulher hemorroíça, ela não é só para os assistidos, ela é também para os magnetizadores, que devem buscar a fé, que devem buscar o desejo de fazer o bem, que devem buscar a confiança. Essa é a nossa postura. E eu achei tão lindo esse exemplo da mulher, que eu estava dizendo ontem, eu estou magnetizando, comecei a magnetizar ontem uma pessoa acho que é do Rio Grande do Sul, eu e a Tiane, e eu vou resguardar o nome dessa pessoa. E eu disse para ela assim, eu queria lhe dar um exemplo de vida. E eu dei o exemplo da mulher hemorroíça. E eu quero que você busque seguir os passos, seguir o exemplo dessa mulher. Assim, claro, como a gente vai tentar buscar, né, o exemplo dela para a nossa vida, para que a gente saiba que, para que a gente seja um bom vaso, é preciso que a gente esteja com os nossos vasos o mais limpo que for, que seja possível. Então, que a mulher hemorroíça inspire a todos nós a fé, que rompe todas as dificuldades, que rompe as normas, que rompe as limitações, porque vocês percebam que ela tinha dificuldade, inclusive, para se locomover. Ela não podia fazer muito esforço físico. Ela tinha hemorragia. Se ela se esforçasse demais, ela podia vir até a óbito. Então, que esse exemplo nos inspire a todos nós. É isso, Ana.
Bom, eu acho que o Francisco fez um resumo tão bom e completou da Ednélia, né, que, como diz os meus alunos, fechou, né? Fechou. A questão, assim, que a gente também conversou ontem, né, gente, é sobre o magnetismo, assim, né? Houve ou não houve magnetismo nesse movimento fluídico? Porque o texto fala, quando diz, né, que Jesus, nas palavras de Jesus, que ele conheceu a virtude que dele saíra, né, e no comentário isso é muito significativo, porque exprime o movimento fluídico que se operara de Jesus para a doente. Então, isso foi o real, foi o que aconteceu. Houve, sim, um movimento fluídico, né? Portanto, magnetismo houve, né? De Jesus para a doente, só que Jesus não teve a ação de magnetizar. Ele não teve a vontade, como diz aqui, não houve magnetização. Jesus sequer sabia, né? Da existência ali da mulher naquele momento, ou seja, não houve o ato da vontade, que na ação de magnetizar uma pessoa. Mas a gente estava conversando, o magnetismo, ou seja, o movimento fluídico, saiu sim de Jesus, né? Que apesar dele não saber, mas ali tinha a ação recíproca no magnetismo, ou seja, a mulher, né, como já o Francisco expressou bem, pela sua fé, aspirando ali a cura pela sua fé, pensou em tocar a veste de Jesus e ali ela já sabia que ia ser curada. Então, é uma fé, uma força atrativa muito grande, como diz aí, não é uma questão mística, né? Ela não estava ali se derramando em misticismo, eu amo Jesus, a minha fé, não sei o quê. Ela sabia, como diz no texto, uma verdadeira força atrativa, é um conceito mesmo daquela fé imensa que ela depositou ali e aspirou ser curada pela fé. Então, o magnetismo houve, né? Porque Jesus, e ainda mais Jesus, né, irradiou efetivamente a ação fluídica, né, para a mulher. E aí o texto explica, e cientificamente também explica, né, que realmente o fluido ele vai atingir a matéria orgânica, no caso, a doença que ela portava, né? O fluido de Jesus atingiu a doença, a chaga dela ali, né? E reparou aquele mal físico, orgânico, tá? Isso também aconteceu. Mas o mais importante, que aí Francisco já fechou, é essa questão da fé do doente. E aí, em várias passagens do Evangelho, a gente vai ler essa frase de Jesus: vá que a tua fé te salvou, vá que a tua fé te curou. Né? Ou seja, é mais comum nas curas de Jesus muito essa força atrativa da fé, ou seja, aqueles curados, não que não possa acontecer, até o texto diz também que acontece, né, a força do magnetizador para o magnetizado. Porém, no que a gente estuda no Evangelho é muito, muito comum isso, porque a fé é que salva, né, nesse sentido. E tem tudo a ver com o que a gente vinha falando, né? Tem a ver com a moral, que tem a ver com o espírito, né? Que não é só a questão orgânica, que foi importante aí, mas muito mesmo essa questão da fé. E o que o texto chama também atenção, logo depois que fala dessa força atrativa da fé, é que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva ou pelo menos uma força de inércia, de paralisação. Então, acontece muitas vezes você ter dois doentes, né? Um ser curado e outro não ser curado. Então, o texto explica muito isso, a força atrativa da fé. E pode acontecer que haja ali, pela falta de fé da pessoa, uma ação contrária, né? Que é uma refratária, né? Uma força repulsiva,
né? A força atrativa da fé, ao contrário, é a força repulsiva, né? Ou, no mínimo, não acontece nada, fica inerte, né? Paralisa completamente a ação, por mais que haja ali um movimento fluídico. É possível refratar esse movimento, né? Então, é isso que eu destaco, assim, além do que o Francisco já falou, tá? Muito bom. Nosso tempo está acabando, então vou aproveitar para responder algumas perguntas, já utilizando. A Rose já falou bem também o que eu queria abordar, então eu vou tentar responder algumas perguntinhas aqui. Tem uma pergunta da. Tá aqui. Acho que foi a Vanúzia, porque não está aparecendo o nome dela aqui. Explica essa fala. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. O que é irradiação fluídica? A Ednélia falou um pouco no início da fala dela. Todos nós somos, dentro do Espiritismo, e como a gente acredita e que a gente já aprendeu até agora, somos espírito, perispírito e corpo. O nosso perispírito não fica dentro de uma caixa, ele não está fechado, ele está o tempo todo se expandindo, se irradiando. Então, eu estou aqui e eu estou emanando uma certa irradiação de fluidos. Então, a minha volta tem esses fluidos. Eles só não são muito bons, mas tem. Agora, Jesus, ele tem uma radiação fluídica maravilhosa. Então, assim, ele está emanando bem, as qualidades dos seus fluidos são benéficas, são salutares. Então, ele só está o tempo todo emanando. Então, bastou a irradiação fluídica normal dele, que está aqui o tempo todo se propagando, para curar essa mulher. Mas foi só isso? Não, porque Kardec ele vai explicar depois, ele vai completar, tá? Ele diz que houve magnetismo porque de acordo com essa irradiação, porque tinha essa irradiação fluídica que todos nós temos, só que a de Jesus é perfeita, né? Qualidades top, né? Digamos assim. Aí, se fosse só isso, as pessoas que estavam ali em volta dele, por que não estavam sendo curadas ou tocadas por ele, né? A gente tem que fazer essa questão, porque tem uma coisa aí nela que a gente já falou, Francisco já explorou, Ednélia, Rose, ela tinha fé nele. Ela tinha fé que poderia ser curada por ele. Essa fé é a vontade dela, é a confiança dela aos extremos. E essa fé foi uma força atrativa. Por isso que ela conseguiu sugar esse fluido dele dentro para as necessidades dela. Porque se fosse só irradiação fluídica, todos os outros que estavam ali doentes perto dela estavam tocando sendo curados. Fora as outras condições, que a gente sabe que tem outras condições, outros fatores, na questão da doença, de doenças que, por exemplo, que doenças são provas. Talvez essa mulher também não fosse uma mulher já com uma certa melhora, um progresso moral. Por quê? Porque ele diz que a fé dela a salvou, não só curou, mas salvou. E toda a vida que Jesus utilizava esse termo, a tua fé te salvou, ele estava falando de salvar a alma, porque ele está salvando a alma dela. Então, quando ele cura, a tua fé te curou, ele só está curando aquela doença ali. Não teve tanto, não foi além. Mas quando ele utiliza esse termo, a tua fé te salvou, é porque ele foi além, foi na alma dela, ela tinha muita fé nele, né? E isso já ajuda, por isso que ele diz, vai em paz e fica curada de tua enfermidade, né? E aí traz essa demonstração para a gente de fé. E aí, utilizando outra, eu espero que tenha ficado claro, a Rose já abordou o resto da questão da ação magnética. Vou explorar mais duas perguntas para a gente terminar, tá? Desculpa, gente, mas hoje realmente a Socorro um super perispírito, com certeza. Cadê?
Sim, aí o Eduardo pergunta: será que aquela mulher tinha noção de com quem ela estava interagindo? Tinha noção. Por quê? Porque ela ouviu falar dele. Ela ouviu falar de suas curas, de seus milagres, das suas pregações. Então, no começo do texto já tinha dito, ele abre dizendo do Evangelho, tinha dito, ela ouvindo falar de Jesus, então quando diz ouvir falar de Jesus, desses milagres, dessas pregações do que Jesus estava fazendo e realizando nas cidades por onde passava. Por isso que ela acreditava que ele podia curá-la. Sem falar que ela já tinha tentado de tudo, meu povo. Eram 12 anos, como o Francisco colocou, de preconceito, sofrendo, como é que se diz? Tem uma palavra, opressões de todas as formas, sem viver direito, gastando tudo que podia na mão de médicos, nos seus haveres, para conseguir um alívio e não conseguiu nada. Então, ele para ela, gerou essa esperança. Então, ela acreditava que ele poderia curar. Né? Então, foi por isso que ela conseguiu. Além disso, tem uma... Cadê a outra pergunta? Ah, tá aqui a da Eunice. Irradiação de fluido é igual a magnetismo? Não necessariamente, tá? A irradiação de fluido é um fator, existe. Para existir a ação do magnetismo, tem que ter essa troca, tem que ter algumas condições fluídicas, alguns fatores, não só fluídicas, desculpa. Tem a irradiação de fluido, certo? Tem a fé dela, como ele colocou aqui. Ora, precisa da vontade do magnetizador, ora, da vontade do assistido. Às vezes basta um ou outro. No caso, bastou a vontade só dela. Então, tem condições. Porque senão, como eu falei, toda vida que ele passasse, ele saía curando todo mundo à vontade. Não é assim. Né? A gente sabe que ele curou determinadas pessoas. Ele está passando por uma multidão porque só ela que tocou na veste dela foi curada. Quando ele coloca lá, pô, você está me perguntando como é que pode, está todo mundo te tocando, todo mundo batendo essa multidão, então não é exatamente, existe uma ação recíproca de fluidos, mas tem as condições da vontade, da confiança, da fé, que para obter essa cura, porque a gente pode fazer essa transmissão de fluidos desse jeito, ou eu posso emanar e direcionar para alguém, ou alguém pode sugar de mim. Aí, respondendo a outra pergunta, a dúvida é refratária para a ação da cura? Às vezes não. Às vezes tem a fé do magnetizador, pode ser um magnetizador potencial, e também pode ser que realize pela misericórdia divina. Deus deu uma misericórdia divina ali para aquela pessoa. Para quê? Para que ela percebesse e tirasse alguma lição daquilo ali. Por exemplo, uma pessoa não acredita em nada e vai. Se ela tiver pelo menos a mínima disposição para passar por aquele processo, por exemplo, eu não acredito nisso, não conheço, nunca vi, mas se eu tenho essa disposição, porque é a minha última esperança, porque eu já tentei de tudo, então eu vou ver, vai que dá certo. Digo, vai que dá certo. Se eu ainda tiver essa mínima disposição, pronto, né? Deleuze, ele diz que a vontade do magnetizador é essencial, a do assistido nem tanto, porque na época dele houve várias curas dessa forma que os assistidos não acreditavam, mas eu também acredito que era uma época que estava se provando os efeitos do magnetismo. Só que, às vezes, pode sim fazer uma ação refratária, como a Rose colocou. Ela pode como é que se diz? Refratar os fluidos que vêm do magnetizador, dos bons espíritos. E eu acredito ainda que tem uma questão assim, se a pessoa não tem uma má fé, uma má vontade, eu acho que não refrata tanto. Que é diferente de a pessoa não querer mudar, não querer progredir, não querer... Aí sim ela refrata mais ainda, porque isso ela está emanando esses maus fluidos, como aqui já colocou. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, já que teve alguns comentários. A Ana Kleber está dizendo verdade, a fé daquela mulher atraiu Jesus. Aí a Socorro botou um super espírito.
Aqui, dizem que Chico Xavier também emanava bondade, sentido à distância. Sim. Também, até o Dr. Bezerra de Menezes, quando ele ficou doente, dizem que como ele não podia fazer mais nada, ele curava só pelo olhar, porque ele desejava tanto que ainda conseguia curar. Incrível como a pessoa estava num aspecto doente e ainda conseguiu fazer. Então, tem algumas condições. Deleuze, ele diz, os princípios são confiança, vontade e benevolência. Você tem que ter esses 3 princípios primeiros para poder tentar magnetizar, certo? Aí ele diz, nem sempre você vai ter todos, tá? Mas o importante é que tenha todos. Quanto mais você tiver os 3, melhor para o direcionamento do seu fluido, né? Do seu poder magnético. Mas ele diz que às vezes acontece você tendo um ou outro, como pessoas, por exemplo, que não acreditavam, mas ela teve a disposição para aprender e tudo, tentar fazer, entendeu? E aí vai acontecendo. E aí o Roger colocou, temos que ter muita fé, mas não podemos esquecer que ter fé não quer dizer que sempre vou ser curado, depende muito se seja a minha prova, perfeito. A filha de Jairo tinha 12 anos quando foi ressuscitada, a mulher hemorraísta 12 anos, coincidência, divagações do Lourão? Francisco pode falar sobre isso melhor. Francisco, alguma ideia? Não, aí é coincidência, é cabalística. Então é isso, gente. A gente agradece demais. O texto foi muito bom. São 2 textos curtos, mas vocês viram o quanto que a gente conseguiu debater aqui. E aí eu queria perguntar para vocês se durante a semana vocês fizeram um exercício lá da Ednélia, como foi, se deu certo. Ednélia, tem mais atividades para hoje? Tem alguma reflexão para deixar? Hoje, o que eu estava pensando aqui, assim, em relação à mulher hemorraísta, Francisco falou muito bem do preconceito que ela sofria, mas nós, como mulheres, entendemos muito bem o que seria passar 12 anos sangrando. Então, assim, a debilidade dela e ainda ter a força para viver e para correr atrás da sua cura não é fácil. E aí, mais ainda, a gente sente como esse texto traz uma visão muito própria e muito grandiosa de todo o processo. E hoje a gente não tem exercício porque foi tão profundo, e eu tô, eu tô tão emocionada com tudo. Não. Outro dia a gente vê. Mas eu queria saber, realmente, a Ana tem razão, a gente queria saber, por exemplo, se vocês magnetizaram a água, se vocês fizeram o exercício de pensar no outro de longe, se vocês fizeram o exercício de se transportar para algum outro lugar, e assim, talvez hoje não, a hora já está, né, em cima, mas a gente queria saber como tem sido isso, como vocês têm lidado com a questão fluídica, com os fluidos de vocês têm reconhecido os fluidos em si, o calor nas mãos ou o frio nas mãos, de que maneira tem se manifestado essa expansão fluídica de vocês? O pessoal disse que fez, estão agradecendo. Hoje o exercício reflexivo, exatamente, gente. Reflitam sobre a passagem de hoje, que a gente tem muito que tirar dela para o nosso conhecimento, até como futuros magnetizadores e magnetizadoras, que tem muita gente que aqui que está doida para ser magnetizador, então é muito importante. Eu vou dar só os meus recadinhos como sempre, e depois eu passo para o Francisco. Que bom que vocês gostaram. Ó, o outro, 12 discípulos, é sério, fico reflexivo, vou investigar, vai investigar e volta para contar para a gente. Então, mais uma vez,
queria lembrar dos estudos dessa semana. Amanhã a gente, quarta-feira, às 19h30, vamos ter o estudo da Viagem Espírita em 1862. Na quinta-feira temos o estudo e aplicação do magnetismo espiritual às 20 horas, com obsessões simuladas, uma comunicação transmitida por Dr. Demer. No sábado, temos o tratamento espiritual às 19h30, com Muito se pedirá aquele que muito se recebeu. E segunda-feira temos o estudo do Livro dos Espíritos com a equipe da Rosinha, que está aqui conosco estudando também, né? E que também é maravilhoso, gente, às 19h30, tá? E agora eu passo para o Francisco fazer a nossa prece, o nosso magnetismo mental. Antes eu vou dar uma sugestão ao Lourão. Pedro fez uma cura de uma menina, Lourão. Ou é Tabata ou é Thalita, uma coisa assim. Descobre a idade dela e faz o comparativo. Se realmente é um número cabalístico. Mas ele curou. Pedro e Paulo fizeram curas, né? E você pode encontrar em Atos dos Apóstolos, tá? Então vamos nós. Senhor Deus, Pai misericordioso, hoje, Senhor, damos graças por todas as reflexões que nos levaram e que nos levarão a uma transformação moral. Assim como a mulher hemorroíça teve a coragem para enfrentar as adversidades que a mantinham restritas a uma vida de sofrimento e de tormentos, que nós, Senhor Deus, por meio da fé, por meio das bênçãos que o Senhor haverá de nos conceder, fortalecendo a nossa crença, nós teremos potencializado o propósito da nossa transformação moral. Vencer as nossas más paixões, as nossas más tendências. Buscar firmemente, Senhor Deus, viver o Evangelho e por ele nos guiar, a fim de que nós sejamos um dia merecedores da felicidade que Deus nos prometeu. Mas, Pai, queremos também lembrar de todos aqueles que se entregaram tanto à doença, ao desânimo, à tristeza, à melancolia, à depressão, se sentem desencorajados para pedir. Ou mesmo aqueles que, por orgulho, Senhor, não chamam mais pelo Teu nome e sofrem pela ignorância, pela soberba, de não admitir que Tu és o único caminho para todos nós. Nós lembramos dessas pessoas, Senhor. Por elas pedimos o Teu consolo. Que vós possais tocar de alguma forma o coração dessas almas amarradas que se negam a Te ouvir e a admitir o Teu infinito poder. Mas também clamamos, Senhor Deus, por aqueles que sofrem os males físicos. São tantas as doenças, Senhor Deus. São cânceres, são enfermidades do sistema nervoso. E agora, um vírus maltrata severamente toda a humanidade, disseminando medo, afastando pessoas, fazendo com que essas pessoas sofram, ceifando milhares de vidas e separando
especialmente as pessoas que se amam, restringindo as nossas vidas e nos limitando ao convívio das pessoas. Também pedimos, Senhor Deus, por aqueles que somos mais próximos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Mas nós não vamos esquecer, Senhor Deus, daqueles que não são lembrados. Sejam espíritos encarnados ou espíritos desencarnados. É por eles, ó Pai, que em Teu nome nós clamamos por Tua misericórdia. Lança, Senhor Deus, a Tua luz e dissipa sobre eles as trevas da ignorância, da soberba e do orgulho. Sede conosco, ó Pai, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Seja. Tá sem sono? Eu estou dizendo graças a Deus e muito boa a prece, muito obrigada. Amém. Então tem, Ednélia, não sei se tu viu, algumas pessoas estão dizendo que estão fazendo aqui, além dos agradecimentos, aí teve até deixa eu ver se eu acho, tá aqui o da ai meu Deus, pulou. Da Julinha, que colocou, Ednélia, fiz o exercício sim, magnetismo à distância, prece, tenho tido um pouquinho de resultado, um resultado significativo, de alguma forma temos que começar, né? Gratidão a vocês, meu eterno quarteto fantástico. Coisa fofa. Que bom, mas é assim mesmo. A gente não tem a capacidade de fazer as curas instantâneas, né? São assim mesmo. Então é isso, gente. Se vocês estão gostando do estudo, compartilhem. Indique para alguém que vocês acham que vão gostar do assunto, indique para alguém que vocês acham que vai auxiliar de alguma forma, né? Curta e compartilha lá no YouTube também, para ajudar a gente, viu? Um abraço e boa noite a todos e a todas. Boa noite, que hoje tenha sido proveitoso para vocês, como foi para a gente, né? E até na próxima terça-feira. Deus quiser. Boa noite, gente. Até a próxima terça. Durmam com os noite. anjos. Boa noite a todos. Tchau. Que o Espiritismo seja a consolação para todos nós. Muita paz. Olha, que bom! Bastante corações para nós, é isso. Que bom. Eu falando de novo, me costume. Não, eu estava agradecendo, dizendo que vocês são os amores, vocês é que fazem esse estudo acontecer aqui conosco. Se não fosse vocês, a gente não estava aqui, né? Então, muito obrigada. E até. Sim, o nosso estudo da próxima terça, vamos continuar, tá? Com esse tema, o cristianismo e o magnetismo, parte 2, com mais outros 2 textos. Um falando sobre o cego de Bethsaida e o outro falando sobre a fé humana e a fé divina, que é muito importante para a gente que vai trabalhar com magnetismo. Tchau, um abraço. Tchau, gente. Boa noite.